Estamos de volta. Agora a última parte da entrevista com o treinador Oswaldo de Oliveira, que está nos recebendo com muita gentileza na sua residência na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Queria fazer um registro. Você dirigiu o Juninho? Qual deles? O Juninho Pernambucano? Sim, no Vasco. No Vasco, né? E uma das maiores glórias da minha carreira foi ter apresentado um programa na Rádio Globo, quase 2 anos, com Zico e Juninho Pernambucano. Nossa, que todas as segundas-feiras, às 8 da noite na Rádio Globo. Acho que foi o maior feito da minha carreira e até hoje não explicaram por que não renovaram o contrato dos dois na Rádio Globo. Eu não estou sabendo, eu nunca deram explicação nenhuma para mim nem para ninguém. Eu continuei na rádio, eles não renovaram o contrato, não sei por quê. E o Juninho, eu toquei nisso, o programa chamava-se Futebol de Verdade. E o Juninho recentemente deu uma entrevista, ele foi chamado pelo presidente Jorge Salgado para vir gerenciar o futebol do Vasco. Só que ele não pôde aceitar o convite, ele permanece na Europa, não vai ficar no Lyon, mas ele está querendo fazer cursos para ser treinador de futebol. O Juninho é um cara diferenciado, não era, Oswaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Você sempre teve um bom diálogo com ele. Eu me lembro perfeitamente dele ter te elogiado no programa algumas vezes. E acho que o nível dele era alto realmente como jogador, né? Não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, quando eu cheguei no Vasco, ele estava querendo sair. Ele quase não jogou o primeiro jogo do campeonato contra o Sport Recife. Sim. Pô, logo contra quem? Pois é. Porque naquela época, acho que se ele jogasse, ele não ia poder mais jogar em outro clube. Ele não estava muito bem, ele estava querendo sair. Eu fui, conversei com ele, acabei convencendo de ficar e nós nos tornamos amigos. Nós desenvolvemos uma relação muito boa naquele tempo de Vasco. Ele, sem nenhuma dúvida, era um ídolo, né, na época, né? Ele era adorado pela torcida, sem dúvida. Eu sou fanzaço dele, independentemente de ter trabalhado junto com ele na Rádio Globo. Ainda tem um outro detalhe que eu acho interessante falar aqui. Claro. Eu cheguei no Vasco e nós estávamos montando a equipe já com o campeonato em andamento, né? Sim. Nós fomos trazendo alguns jogadores. Nós trouxemos o Cleberson, nós trouxemos o Jorginho Paulista. Lateral direito, já direito, falecido. Né? Trouxemos o Jorginho Paulista, trouxemos o Euler e trouxemos o Juninho Paulista. Euler, que jogador. Juninho Paulista. Só que com a chegada do Juninho Paulista, eu tive que mudar um pouco a configuração do nosso time, né? Eu aproximei o Juninho Paulista mais do Romário e do Euler e joguei o Pernambucano um pouco mais para o lado direito. Só que ele tinha incumbência também, nesse aspecto, de auxiliar a marcação com o jogador que ia em cima do Cleberson. E fui muito criticado por isso. Tá afastando o Juninho da área, não sei o quê. Só que dali ele acabou na seleção brasileira, né? Acho que foi a primeira convocação dele. Então esse é um fato que aí eu conversava com ele. Ele falou, pô, professor, o pessoal está falando muito. Eu digo, Juninho, não se preocupa. Vamos lá que nós vamos conseguir. E realmente ele jogou pra caramba ali naquela função. Oswaldo, na primeira parte da nossa entrevista, a gente tocou no assunto daquele problema que você teve com o rapaz da imprensa mineira. No geral, como eram as entrevistas coletivas nos clubes? Você se incomodava muito com alguma pergunta ou outra? Isso sempre aconteceu? Porque às vezes eu reparava em algumas entrevistas coletivas, não importa o clube que você dirigisse, algumas entrevistas o incomodavam, algumas perguntas o incomodavam, de repente quando você sentia uma certa maldade na pergunta. Como é que você convivia sempre com isso, Oswaldo? Não era uma dificuldade não, mas a tua leitura é correta. Tem momento, eu não consigo disfarçar, né? Porque eu acho que
É uma Você coisa, é muito autêntico. é uma coisa que às vezes é desnecessária, sabe? Não precisa ser falado aquilo, né? Porque tem um embate, Felipe, que é muito importante e que a gente tem que procurar preservar. O treinador vive da motivação do jogador. E como nós estávamos falando aqui, o jogador ele tem várias origens, vários comportamentos diferentes, personalidades diferentes, caráter diferente, né? Claro. Então você tem que saber lidar com isso. Em determinado momento, não é interessante que você faça crítica ao jogador, que, embora seja verdade, está todo mundo vendo, mas você vai perguntar pro treinador, para ele fazer uma crítica ao jogador. O treinador não vai expor o jogador dele em público. Então tem umas Alguns coisas assim expõem, né? que eu acho que muitas vezes elas precisavam ser compreendidas, que é desnecessário falar. Assumiu a derrota para você e tirou a carga dos jogadores? Você sempre fez isso? Não, Uma derrota importante, por exemplo. Normalmente isso é normal que aconteça, de se dividir a responsabilidade. Mas eu normalmente fazia isso, eu sempre procurei justificar o erro do jogador, sabe? Claro, o cara não vai errar de propósito, foi submetido ao erro. Primeiramente... Goleiro, quando papa um frango. Isso. Primeiramente, pela qualidade do adversário também, né? Nunca se leva em consideração isso. Para ter um gol, o cara fala, o cara errou. Claro, para ter um gol tem que ter um erro. Senão vai ficar tudo do jeito que você preparou. Normalmente tem que ter um erro. Né? Senão fica tudo do jeito que você preparou. É raro quando o mérito é exclusivo do adversário. É raro. Sem dúvida. Sempre tem um erro. Sempre tem que ter. Alguém erra em alguma coisa, em um posicionamento. A não ser quando você tem pela frente Pelé, Zico, Não Romário, tem como. Ronaldo, né? Messi. Aí, porra, não tem jeito. Às vezes você não precisa errar. Oswaldo, você já foi muito expulso pelos árbitros? Só 2 vezes aqui no Brasil e mais 2 no Japão. Você lembra os árbitros que te expulsaram aqui no Brasil? Eu me lembro que naquele Fluminense 6, Palmeiras 2, Sim. no Palestra, esse que agora está dirigindo a CBF, como é que é? Um mineiro. O Alício Pena Alício Júnior. Pena Júnior, foi ele que me expulsou. Ah, é? É. Ué, você era técnico do Fluminense, foi expulso ganhando 6-2? Foi. Não, Como? mas não foi no início do... Foi no O jogo estava 1-1, eu acho, 2-1 nós. E alguém... Flores acabou com o jogo. Foi. Alguém do banco gritou alguma coisa, ele pensou que fosse eu e me expulsou. Era ele. Essa foi injusta, porque... Sei. A outra foi justa? A outra? Justa foi uma que no Japão eu estava falando muito, entrei no campo e o juiz me expulsou. Sei. Entrou no campo... Aí quando eu vi, aí eu falei, não... Aí agora, xingar árbitro... Não, xingar nunca foi, né? Nunca de xingar, de falar palavrão. Né? Uma vez, lá no Japão mesmo, eu falei que o árbitro devia vestir a camisa do adversário. Isso eu falei. E fui suspenso 2 jogos por isso. Mas não cheguei a ser expulso. Sim, mas você falou em que língua para ele? Entenderam? Não foi no Japão? Eu falei na entrevista. Na entrevista. Na entrevista. Você falou na entrevista? Falei na entrevista que ele devia vestir a camisa do adversário, porque ele fez tudo para ajudar o adversário. Você sempre confiou em tradutor? Ou você já teve problema com o intérprete? Não, eu tive um no Kashima maravilhoso. Uhum. Cara sensacional. Ele Tem treinadores que ficam, será que ele vai dizer isso? Não, esse rapaz, até o meu gestual ele interpretava, ele era sensacional. Lando Quais Takai. as línguas que você fala fluentemente? Eu só falo inglês bem. Inglês. Eu só falo inglês. Só. Por exemplo, o árabe, se eu entrar no campo, eu dou um treino todo em árabe. É mesmo? Todinho. Eu sei todas as técnicas, tudo do árabe. Mas para dar o treino, para falar, para conversar, não. Na época que eu trabalhei lá, que eu vivi muitos anos, aí eu cheguei a arranhar uma entrevista ou outra assim, né? Falando árabe. Mas eu domino só inglês. Tirando o Brasil, o melhor lugar que você viveu foi o Japão? Foi. O Japão é muito bom. Ou o Japão é melhor que o Brasil?
Em alguns aspectos, Para morar, sim. sim, né? Talvez. Em alguns aspectos, sim, mas pela família, Qual é a pela cidade mais bonita do Japão? Eu gosto muito de Tóquio. É Tóquio, né? Tóquio é muito legal. Tóquio é muito legal. Kashima. Kashima não existe. Kashima é desse tamaninho, tem 150 mil habitantes. Vive em função da Sumitomo, que é a fábrica, né, de minérios. Então, 85% da população é terceirizada, ou seja, trabalha na Sumitomo. Então, é uma cidade muito, muito simples, minúscula, não tem atrativos. Oswaldo, você não teve Covid, não, né? Graças a Deus. Alhamdulillah. Não, também não tive. O Marcelo também não teve. Também não, Marcelo? Ninguém da minha família teve, graças a Deus. Também não tive, não. Aliás, eu perdi meu sogro. Com Covid em 2020, lamentavelmente. Poxa, que pena. Agora, Oswaldo, como é que você está sentindo essa questão da vacinação? Você acha que a gente está indo para um bom caminho? Ou está tudo muito politizado? Isso te preocupa? Tudo muito politizado, isso me preocupa. São controvérsias diárias, né? Eu me vacinei, claro, não ia deixar de me vacinar. Você já tomou 3 doses? Já tomei as 3. Sim. Mas acho que há uma celeuma, uma polêmica muito grande em volta disso tudo, que eu acho que, de certa forma, acaba atrapalhando bastante. Né? É uma politização com radicalismo, que é pior, né, Oswaldo? É muito radicalismo. Pois é. Porque acaba que... Hoje em dia se perde uma amizade Exatamente. de 50 anos por causa de política. Pode isso, Oswaldo? Não dá, né? Não pode. Agora, vamos falar dessa sua ida terça-feira na Granja Comari, em Teresópolis. Hoje é quinta-feira, estou gravando. Anteontem o Oswaldo passou o dia lá em Teresópolis? Não, voltei para cá, saí de lá, eu acho que eram 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. O que exatamente que você foi fazer lá? Então, eles estão em curso com... Você tem alguma atividade na Comebol? Tenho. Ainda tenho, né? Alguma atividade recorrente? Sim. Sim. A CBF está levando o curso Pro, que é o curso que capacita mais o treinador, né? Eles parece que terminaram, está terminando hoje ou terminou ontem. Essa nossa ida lá, acho que foi uma das últimas aulas. E, em paralelo, a Comebol, por ocasião da Copa América aqui no Brasil, de julho, ela reuniu alguns treinadores sul-americanos, 2 da Colômbia, 2 da Argentina, 3 uruguaios, um chileno, um paraguaio, e eu fui representando o Brasil. Eu fui representando o Brasil para nós fazermos uma análise sobre... Algum treinador bem conhecido? O Maturana. O Maturana, Francisco Maturana. O Batista, da Argentina. Bautista, né? Não, Batista, Batista aquele volante, campeão do volante mundo. argentino, sim. O Nery Pompido, goleiro. Todos estavam lá. Todos lá. E esse trabalho, essa análise que nós fizemos, foi elaborado um livro sobre esse trabalho. E nós fomos apresentar o lançamento desse livro agora em Montevidéu, por ocasião da final da Libertadores. E esse trabalho foi apresentado na terça-feira lá em Teresópolis, para os alunos, para a turma do curso Pro da CBF. Quem está fazendo o curso? Você falou no Diniz, né? Fernando Diniz, está o Coelho do Corinthians. O Coelho do Corinthians. Está também o Sidney Moraes, que foi meu jogador também no Fluminense. Sidney, aquele meio campo? Isso. Sim. Está o menino que teve no Bahia agora, como era o nome? Teve no Bahia. Meu Deus, do Bahia e do Esporte, eu esqueço o nome dos meninos. Tinha muita gente. Eu lembro já que é tanto técnico. Eu esqueci, desculpa. Teve no Bahia?
É agora, foi o último, antes do... Antes do Guto? antes do Guto, como era o nome dele? Antes do Guto, daqui a pouco eu lembro. Nossa. Daqui a pouco a gente lembra. É um gordinho? Não, Não, gordinho ele não é o Guto. gordinho, não. O Guto é o Gordiola. O Marcelo vai ver. Tava do Goiás também tava. Tinha uma turminha boa lá. Eles são obrigados a fazerem o curso, né? O Fernando Diniz estava lá por aperfeiçoamento. Não, é agora para ter a licença. O Renato nunca escondeu que era um fardo para ele ter que fazer curso em Teresópolis. Mas é muito interessante, e o curso é muito bom, altíssimo nível. Os professores são ótimos. A Granja Comari continua ainda bem cuidada? Nossa, que beleza, muito, né? Que infraestrutura, que coisa bonita. Muito legal, dá até orgulho. É difícil, não tem muito por aí. Você que trabalhou no Catar, tinha que ser no fim do ano mesmo a Copa por causa da temperatura? Você não tem dúvida? Não tenho dúvida, Felipe, que isso, não dá. Dá 51 graus. Não pode. Não dá. Não pode. Fim do ano, quanto faz lá? Não, aí faz até aí frio. Essa época agora é muito bom. Sei. Faz frio, chega a 10 graus. Tinha que ser mudada a data mesmo. Não, você não tem dúvida, não dá para jogar. A não ser que você saia do hotel no ônibus com ar-condicionado, entre no estádio com ar-condicionado. Porque eu joguei no Japão. Sim. Do lado de fora era -5, nevando, e eu joguei a 22 graus, né, em Sapporo. Em Sapporo eles fecham o estádio, colocam a temperatura. Você se adaptava a uma temperatura assim? Não, era difícil. Negativa? É difícil. Era difícil. Eu adoro Friburgo, por exemplo, luta. eu já fico doido quando faz 3 graus lá, imagina menos 5, né? Muito frio. Você não gosta de frio? Você prefere eu gosto, calor? Não, eu gosto, mas a ambientação é difícil. A ambientação é difícil. Trabalhar, ficar 4 horas no campo, no frio. Oswaldo, você acha legal ter um jogo só na decisão da Libertadores? Você que está ligado a Conmebol, eu não acho bom, Oswaldo. Eu acho que não é a nossa cultura. É interessante isso, né? É interessante, mas... Não sei, eu acho que a ida e volta dá mais... Acho que a América do Sul gosta de jogo de ida, jogo de volta. O brasileiro verdade. gosta, né? Na Europa é muito fácil, bem que aqui está ficando agora, né? Você se deslocar, você vai a qualquer cidade. A próxima final da Libertadores vai ser em Guayaquil, em 2022. Não é um cenário legal, né? É Dado Cavalcante? Isso, Dado Cavalcante. Dado Cavalcante. Isso, Dado Cavalcante. Ele mesmo estava lá. Se ele souber que eu esqueci o nome dele, hein? O Marcelo Santos já pesquisou. É o Dado Cavalcante. Mas teve o argentino também, né? Agora, sem nenhum tipo de discriminação, né? Porque é no Equador, não é isso. Guayaquil é uma baita cidade. Eu não sei, eu acho... Esse Flamengo e Palmeiras não podia ser num campo neutro no Brasil? Flamengo e Palmeiras no Mineirão, nesse caso, né? Eu acho que sim. No Mineirão, em Brasília, no Beira-Rio. Pois é. Né? Tem campos aí excelentes, ia ser muito mais fácil, né, para a torcida chegar. Oswaldo, para a gente fechar mesmo, eu só queria um último detalhe seu. Você já esqueceu o 7-1 da Alemanha ou você nunca vai esquecer isso? Eu procuro esquecer, procuro não lembrar. Por exemplo, quando onde você estava no dia? Onde você Eu estava em Santos, eu trabalhava no Santos. Sei. Um trauma amador, meu filho era muito pequeno e quando fez um gol atrás do outro, o que você estava pensando naquela hora? 5-0 no primeiro tempo. Ficou desesperado, eu tirei ele da sala, levei para o quarto, ele, pai, não de goleada não. Que coisa. Olha, aquilo me dói até hoje. Que criança sofre. Quando passa na televisão eu tiro, saio, desligo, não gosto de ver. O que houve naquele dia, Oswaldo? Não sei, sabe, eu acho que era muita pressão, os caras se apequenaram. Eu me lembro um dos gols, Felipe, o Fernandinho perde a bola, o cara parece uma criança, um cara que é um monstro lá no Manchester City, né? Como é que teve? Eu acho que foi muita pressão, muita coisa em cima para desequilibrar, desestruturar o nosso time daquele jeito. Né? Porque eu estava na Rádio Globo na época
e eu estava até do lado do Dé, ele estava, o Heraldo Leite no Mineirão comentando o jogo e eu e o Dé também, dando palhinhas durante o jogo, nós três. E a gente achava que era replay o jogo. Eu olhava para o Dé e disse, ué, outro gol? Ou é replay? Era uma coisa impressionante, era um gol atrás do outro. É uma coisa assim. Um negócio muito sério. Eu sempre conto a história. Um dos grandes momentos que eu vivi no Maracanã foi exatamente um ano antes. Brasil 3, Espanha 0. Sim. Pô, eu fiquei muito... Aquela atuação foi espetacular. A gente curtiu a doidada. E o Brasil só deu de 3 porque os caras ficaram com pena, porque eles ficaram com 1 a menos. Eu me lembro que no final... Quem foi expulso? O Thiago Silva e o Marcelo trocando bola atrás para não atacar, para não fazer mais gol nos caras. Entendeu? Então aquilo era a minha lembrança, assim, eu estava muito feliz. Mas aquele resultado não iludiu um pouco? Eu acho que não. É onde eu quero chegar. Uhum. Muito pelo contrário, foi uma exibição excepcional da seleção brasileira, né? E nos deu uma esperança muito grande para o Mundial. Mas alguns detalhes foram esquecidos e eu gosto sempre de lembrar isso. O Filipão já pegou no meio, né? Ele faltava um ano e pouco para a Copa do Mundo. Ele não formou o time. Ele pegou aqueles caras, quer dizer, ele estava formando o time. Quando chegou na virada do ano de 13 para 14, vamos dar uma recapitulada aqui? Vamos lá. Júlio César, goleiro. 13 para 14, Júlio César era o goleiro na final da Copa da das seleção. Confederações. Que clube que ele jogava? Era no Canadá? Era no Canadá. Ele ligou para mim, eu estava no O Santos. Júlio César. O professor aí e tal. Ele acabou indo jogar no Canadá, o Júlio César. Daniel Alves, machucado. Davi Luiz, jogando de volante no Chelsea. Aquele outro zagueiro, Dante, tinha ido para um time pequeno na coisa. Na Alemanha. Marcelo, barrado pelo Coentrão no Real Madrid. Uhum. Paulinho, barrado no Tottenham. Não jogava. Fred, machucado. Neymar. Fred machucado na Copa? O Fred passou a maior parte do tempo machucado, é isso que eu quero dizer. Quer dizer, aquele time se desmilinguiu, cara. O Oscar não jogava. Então foi mal convocado, né, Oswaldo? Não foi, porque aquele era o time que tinha ganho bem no ano anterior. Uma equipe que estava sendo formada, mas que chegou no momento da competição, você não tinha como repor. Mal preparada. Completamente, não tinha como repor, como fazer aquele time de novo. Você não está tirando muito a responsabilidade do Filipão, não? Não, acho que não. Até porque a responsabilidade dele não foi tão grande, não. Deveria ter sido o Mano Menezes, que começou o trabalho e não conseguiu terminar. A responsabilidade de quem troca no meio, de quem não planejou antes para não precisar fazer uma coisa dessa. E eles colocaram Filipão e Parreira para terem escudo. Exatamente, né? Exatamente. Só que tem coisas que o Filipão e o Parreira, nem o Mano Menezes e nenhum outro vai conseguir corrigir, bicho. Pô, tu vai lá no Tottenham e fala assim, não, bota o Paulinho para jogar aí. Parreira é o nosso jogador, pô. Paulinho era o nosso êmbolo, área a área, pô. Voltando pro Corinthians agora. Tá voltando agora pro Corinthians. O Marcelo era aquele avião pelo lado. Foi barrado, não jogava mais. E o Brasil iniciou o jogo melhor que a Alemanha. Se você se lembra, os 15 primeiros minutos, Marcelo perdeu até um gol. Oswaldo, foi ótimo, foi muito bom. Eu conversaria com você o dia inteiro, você é um ótimo. E eu com você, meu amigo, você não tem a menor dúvida. Por ter me recebido, viu, Oswaldo? Não tem a menor dúvida. Foi um prazer muito grande, Marcelão. Falar com você. Muito obrigado. É um prazer te rever. Parabéns por essa casa linda. Muito obrigado. E pela família maravilhosa que você tem. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Eu volto a dizer isso a você. O futebol, nós vivemos também das nossas lembranças, e as lembranças que eu tenho de você são muito boas. De Curitiba. Uma delas. Uma delas. Mas as transmissões, eu não me esqueço nunca. Você, o Denis, o Austin, o Edson Mauro, o Garotinho, todos eles. Garotinho foi meu professor, pô. E
vai escrever prefácio do meu livro. Ah, é? Que Ele legal. vai escrever. Eu vou lançar no final de fevereiro, depois do carnaval. Vou mandar um convite para você. Que legal. E o garotinho já escreveu o prefácio, porque ele faz tudo antecipado, já mandou. Que bom, Né? que bom. Ele está muito bem de saúde, teve um probleminha recente, mas está zerado, graças Que a Deus. legal. Fico muito feliz. Oswaldo, foi uma honra Prazer grande. enorme. Prazer muito grande. obrigado por ter recebido a gente. Muito prazer, Felipe. Estou muito feliz de ter estado com vocês aqui. O Marcelo mais uma vez, né, Marcelo? É isso. Oswaldo de Oliveira, grande treinador, grande figura humana, grande profissional, tudo dele é grande. Foi o nosso entrevistado no Felipe Cardoso Sem Freio.